Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mães e pais poderão ter o mesmo direito para registrar o nascimento de um filho. Projeto de lei que garante a igualdade foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Atualmente, o pai tem prioridade na hora de registrar a criança. Na falta dele, a mãe é a segunda opção. O PL, porém, prevê que a mãe poderá declarar sozinha quem é o pai, independente de comprovação por teste de DNA. Para falar sobre o tema, convidamos a Procuradora de Justiça, Sinara Butelli, que atua na 7ª Câmara Civil, com competência para julgar matéria de família. Doutora Sinara, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. Como a senhora recebe esse projeto de lei que garante que o registro poderá ser requerido pelo pai ou pela mãe ou por ambos juntamente? Certo. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que, pela justificativa apresentada no projeto de lei, a intenção do legislador é retirar uma suposta desigualdade que existia entre pai e mãe, porque a situação prevista na Lei dos Registros Públicos anteriormente era de que era obrigado a fazer declaração de nascimento o pai. Na falta ou impedimento dele, aí viria a mãe. Então, isso é dado como um caráter suplementar da figura da mãe ir fazer o registro. E agora, eles são colocados por esse projeto em situação de igualdade. Há uma porque se pretendeu fazer com que a Lei 6015, que é a Lei dos Registros Públicos, se adequasse ao artigo 5º da Constituição Federal, que diz que homem e mulher são iguais perante a lei. Também tem a questão, lá na parte também da Constituição Federal, uma nova roupagem que foi dada à situação familiar, onde também, em função dessa igualdade de poderes, né, entre homem, mulher, pai e mãe, no caso, se deixou de tratar como pátrio poder, que era o que se dizia antigamente, se passou a falar em poder familiar. Então, a lei pretende... Então, nesses aspectos aí, a lei parece bastante interessante, porque realmente adequa questões constitucionais. Eu recebo essa lei com um certo receio até de como vai se desenrolar essa espécie de registro que é feita pela mãe, podendo registrar ela mesma, porque ela pode ir ou em conjunto com o pai ou isoladamente. Então, ela vai chegar no registro e vai dizer, eu sou a mãe e o fulano é o pai. E correndo o risco de que aquela pessoa não seja o pai. Enfim, é claro que essa mãe vai estar sujeita às penas da lei, enfim, porque isso aí seria um crime, até se ela declarasse o nome de uma pessoa que não é o pai. Pode ser uma falsidade ideológica, enfim, não é? Mas eu receio, assim, eu não estou vendo até que ponto isso vai ficar bem claro, porque as notícias que eu tenho ouvido nos noticiários, enfim, na televisão, jornais, é de que a mãe agora pode registrar o filho indicando o nome do pai. Isso parece, assim, muito amplo. E pode gerar um número bastante significativo de ações negatórias de paternidade. Claro. Esse projeto que está tramitando no Senado e até poderá sofrer recursos, não se sabe o que vai acontecer, ou sancionado. Sim. Ele vai alterar a Lei de Registros Públicos, que é uma lei de 1973. Sim. A senhora entende que essa mudança será significativa? Nesses aspectos que eu mencionei, eu tenho como significativo, assim, por dar essa possibilidade de a mãe ir sem o pai, afirmar o nome do pai.
Então, nesse ponto, eu entendo como significativa. Mas é interessante observar que há juristas que estão fazendo uma outra interpretação, dizendo que este novo artigo, enfim, essa nova redação dada a esse artigo, que é o artigo 52, ela se restringe à situação de filhos gerados dentro do casamento, ou dentro, enfim, de uma união estável, dentro de um... né, porque a união estável, ela é reconhecida hoje como sendo um casamento com vários, as mesmas direitos, deveres, enfim, não é? Mas, enfim, numa situação em que se presume a paternidade. Porque aquele homem e aquela mulher têm uma relação, então essa mulher pode ir lá, é o pai da criança. Em uma interpretação que se chama sistemática da legislação, porque logo em seguida, na Lei de Registros Públicos, tem um artigo que menciona as situações de registro fora do casamento. Então, há juristas que estão fazendo essa distinção. Do que eu li na justificativa do projeto de lei, eu não consegui alcançar que o legislador tivesse percebido ou trabalhado com essa noção de sistematização. E, então, existem também, de outro lado, juristas que estão entendendo que essa nova prerrogativa da mãe de ir sozinha fazer o registro indicando o pai, que isso está, assim, num campo aberto, tanto dentro do casamento como fora do casamento. E aí é que eu tenho um certo receio de um número de ações negatórias de paternidade que podem vir a acontecer e acontece de novo o que a gente já enfrenta hoje, que é a judicialização das questões diversas que não precisariam estar no judiciário. A saúde já está num grau assim, de judicialização, a educação também bastante excessivos. Então, eu receio que isso também possa vir a sobrecarregar ainda mais o judiciário. Sem contar que, conversando com colegas, procuradores, promotores de justiça, nós mencionávamos a mãe, uma situação bastante delicada. Essa mãe vai ao cartório, registra, indica o nome do pai, entra com um pedido de alimentos, digamos, com a certidão de nascimento. Até que esse pai, suposto pai, enfim, se ele se entende como não sendo o pai, até que ele consiga reverter essa situação, ele possivelmente já pode estar pagando alimentos, e alimentos não são reversíveis, ele não vai receber de volta, porque, enfim, é considerado uma situação de necessidade, né? Então, pode acontecer, não é, enfim, é uma das possibilidades, não que, pode ser até que o juiz indefira, dizendo, não, primeiro temos que verificar se realmente esse pai é o pai. Claro, já que a senhora falou em juristas, há juristas que entendem até que essa lei será um remendo, porque ela não vai dar à criança aquilo que ela mais tem de direito, que é ter na sua certidão o nome do pai e da mãe. Eu creio assim que em termos, porque na verdade é outro dos objetivos que está registrado no projeto de lei, é garantia de cidadania a essas crianças e adolescentes em função do significativo número de crianças e adolescentes que se tem no país, às vezes até adultos, enfim, já, que sequer registro de nascimento tem, e muito menos com o nome do pai. Mas dentro desse quadro que eu mencionei antes, eu tenho um certo receio de que realmente isso venha a acontecer, que não seja efetivamente garantido, porque em existindo o nome do pai constando lá, indicado pela mãe, pode haver essa negativa, né? E aí nós vamos ficar de novo com a cidadania prejudicada em termos, né? Sim, eu lhe perguntei porque, segundo os levantamentos feitos, no Brasil há quase 6 milhões de crianças que só tem no registro o nome da mãe. É verdade, exatamente. Isso se verifica até, pelo que eu recordo, em estudos até feitos em relação à área de educação, nas escolas, enfim, se fez esse levantamento. E isso é realmente bastante preocupante, não é? Porque, na verdade, deveríamos ter a figura do pai ali, o outro responsável também, atendendo às necessidades dessa criança e desse adolescente, que é o direito, né, primeiro dessa pessoa.
Agora, nunca houve o impedimento da mãe ir no cartório e registrar, né, o nascimento do seu filho. Sim, não, quer dizer, no impedimento do pai, a mãe vai ao cartório. Ou a senhora acredita que a lei vigente cria obstáculos? Não, a lei vigente não, ela desfaz obstáculos que existiam, na verdade, porque se entendia que deveria ser seguida aquela ordem. Primeiro, o pai é obrigado a declarar o nascimento do filho. Aí, na sua falta ou no seu impedimento, digamos que ele falecesse entre a geração e o nascimento da criança, não é? Então, a mãe pode ir, mas antigamente, enfim, na lei que está em vigor ainda, isso acontecia nesse entendido caráter suplementar, era em suplemento, a falta, o impedimento do pai, aí ela pode vir. E o projeto de lei pretende igualar esses dois, então não vai se questionar se faltou ou não faltou o pai, ou se ele está impedido ou não. A mãe também pode ir sozinha registrar o filho e indicar o nome do pai. Agora, a ideia desse projeto é principalmente buscar retirar uma certa discriminação que existe contra a figura da mulher. Exatamente. Essa é uma questão bem forte, bem marcada como objetivo mesmo do projeto. Essas figuras aí do asseguramento da cidadania para a criança ou adolescente e também da igualdade entre os gêneros, isso é bastante marcado nas justificativas do projeto de lei, né? Isso é indiscutível. E por esse PL não há nenhuma mudança quanto ao direito do pai, ou seja, daquele que está sendo indicado como pai, de questionar que ele não é o pai dessa criança. Com certeza, ele continua até com mais razão, eu vejo, não é? A possibilidade dele ingressar com uma ação negatória de paternidade, se entender que ele, se receber a notícia de que foi feito um registro de nascimento de uma criança em nome dele como sendo o pai, e ele entendendo que não é o pai, certamente ele tem todo o direito de entrar com uma ação negatória de paternidade. E hoje, como se dá uma ação de investigação de paternidade? As ações de investigação de paternidade hoje, elas são bastante comuns, mas posteriormente à morte, geralmente os filhos, enfim, pretensos filhos de uma pessoa costumam entrar, é um grande número de ações judiciais, isso que eu quero dizer, contra os espólios, contra a sucessão, enfim, daquele que ele pretende que seja declarado como sendo o seu pai. Mas também existem casos de ações investigatórias de paternidade movidas em vida ainda do pai, não é? Inclusive, existe uma lei que não está sendo tocada aqui nesse projeto de lei, que é uma lei que nós chamamos, eu agora não recordo o número dela, mas é uma lei que se passou a determinar como lei da investigação oficiosa de paternidade, onde a mãe vai ao registro, declara o nome do pai, mas isso não é feito, não é feita a certidão, não é lavrada a certidão. Ela só diz, este aqui é o pai, ele não veio, não quis vir, sei lá, está negando a paternidade. O oficial do registro encaminha essas informações para o juiz. Normalmente isso é encaminhado à direção do foro. E os juízes, até onde eu sei, estão chamando essas pessoas alegadas como pais para que elas digam se são ou não os pais e se pretendem negar aquilo ali. Se o homem comparecer e disser, não sou eu o pai, tem que provar. Aí toda essa documentação é encaminhada para o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade para entrar com uma ação de investigação de paternidade, em que pese existirem, no nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul, existem divergências de entendimentos entre os colegas de que o Ministério Público deveria ou não fazer esse papel. Alguns colegas fazem, em defesa muito também do direito da criança e do adolescente, da cidadania, não é? Que
enfim, a criança e adolescente tem prioridade, mas outros colegas entendem que o Ministério Público não poderia assumir essa responsabilidade de indicar uma pessoa como pai, se podendo correr o risco de estar fazendo uma afirmação falsa. Então, muitos colegas não fazem essas ações e encaminham, se a pessoa não tem condições de custear um processo judicial, encaminham para a Defensoria Pública essa pessoa com essa documentação toda. Normalmente o promotor ou a promotora ouve, procura chamar esse pai de novo, enfim, para quem sabe não é possível que venha a assumir ou não. Aí a Defensoria também tem a possibilidade de ingressar em nome dessa criança, enfim, representada por sua mãe, não é? Contra esse pai para se definir essa investigação de paternidade. É mais ou menos assim que funciona. Mesmo assim, doutora Sinara, o Ministério Público tem proposto muitas ações de investigação de paternidade? Olha, eu não tenho visto muitas ações. Na Câmara onde eu estou atuando como Procuradora de Justiça, que é uma Câmara que trabalha com... É uma das câmaras do Tribunal de Justiça, que nós temos a 7ª e a 8ª Câmaras Cíveis, que trabalham com essa matéria de família. Eu raramente vejo ações de investigação de paternidade ajuizadas pelo Ministério Público. Normalmente são pela Defensoria Pública ou por advogados constituídos, não é? E até é interessante eu mencionar nessa questão da investigação de paternidade, também tem situações novas no nosso atual ordenamento jurídico, enfim, que é a situação da paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. Porque nós temos muitas vezes, digamos assim, um homem casa com uma mãe, uma mulher, enfim, que já é mãe, tem um filho e o filho só tem o nome dela no registro. Ou nem tem o registro ainda, a criança, às vezes a mulher está grávida e ele resolve assumir aquela criança mesmo sabendo que não é sua, o que não é correto. A gente chama isso de adoção à brasileira, porque ele vai assumir. Muitas vezes as pessoas vão ao registro e eu sou o pai e tal, e futuramente acontece desse filho maior já, enfim, resolver questionar sobre as suas origens biológicas e até entra com ações, e muitas vezes nós temos essa discussão de se vai valer a paternidade socioafetiva, que possivelmente, certamente deve ter se criado entre aquele pai que a gente chama de registral e o pai biológico que é alegado. Isso é bastante discutido hoje em dia, apesar de que os tribunais superiores têm referendado muito significativamente a relevância da paternidade socioafetiva. O que está interessando hoje no ordenamento não é tão somente essa questão biológica, mas bastante a socioafetiva, né? Aquela história de quem cria é o pai, que cuidou, que deu atenção, enfim, não é? Mas a pessoa não deixa de ter direito de conhecer as suas origens biológicas, até mesmo um adotado. Também existe isso, a pessoa pode ir a juízo questionar, querendo saber quem são. E aí, tanto ela pode pleitear, e aí que entram as grandes discussões, pleitear direitos hereditários, às vezes, não é? E aí tem processos em que se discute. Até os pais biológicos muitas vezes alegam que há um interesse meramente patrimonial, se existe um patrimônio significativo desse pai, desses filhos, né? Já não é raro se ver isso nos processos, né? Aí começa a discussão de qual vai preponderar, a paternidade socioafetiva ou a biológica, não é? Claro. Uma outra questão que eu tenho muita curiosidade, eu não posso deixar de lhe perguntar, é a seguinte: quando aquele que é indicado como genitor e ele se nega de comprovar, principalmente com o exame de DNA, há necessidade do Ministério Público propor uma ação investigatória de paternidade? Eu acredito, acredito que o Ministério Público, numa situação dessas, os promotoras não iriam
assumir essa posição e ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Eles iriam passar para advogados ou a Defensoria Pública, mas é claro que o filho, no caso, se o pai está negando, não é, e inclusive se recusando a fazer DNA, o filho tem todo o direito de ajuizar uma ação de investigação de paternidade, ele daí fazendo a prova para o outro lado, que esta pessoa é pai. Mesmo sem exame de DNA, pode ser feito isso por prova testemunhal, documental, enfim, N coisas, né? Que se tem essa possibilidade, se pode chegar à confirmação de uma paternidade. Claro. E quanto aos prazos, essa lei não muda os prazos, quer dizer, continua valendo, me parece que é 15 dias para o pai registrar a criança. Na verdade, os prazos é uma coisa até meio estranha, assim, entre aspas, porque, na verdade, uma pessoa até com 18 anos de idade, enfim, pode ir fazer o seu registro. Passou 18 anos do nascimento, né? Mas para o pai e para a mãe existem essas previsões desses 15 dias. Para a mãe, na situação atual e também na alteração da lei, que fala depois sucessivamente outras pessoas, além da mãe. E a mãe, a previsão de 45 dias também, que existe atualmente na lei dita antiga, não é? É até em função da situação de mãe mesmo. Acabou de fazer um parto, enfim, então se dá um prazo elástico para ela fazer esse registro, né? Claro. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas a senhora tem 2 minutinhos para o seu recado final sobre esse projeto de lei que está tramitando no Senado. Bem, como eu já mencionei, eu vejo essa proposta, enfim, essa ideia com bons olhos no sentido dessas novas configurações que nós temos hoje em dia, dessa igualdade, dessa fortalecimento da igualdade entre homem e mulher. Isso, a questão de gênero é indiscutível. É uma lei bastante interessante nesse aspecto. Mas eu saliento as questões preocupantes que são a de uma possível avalanche de ações, seja lá de ações de alimentos, seja lá de ações negatórias de paternidade, para se reverter uma situação dessas. Mas, de um modo geral, eu diria que a lei é interessante. Até mesmo por adequar uma lei de 73 a aspectos e a própria Constituição, que é de 1988, onde se trazem novas roupagens para todos os aspectos, a família em especial, não é? Então, nesse ponto, eu tenho a lei como muito interessante. E até ela não, eu verifiquei há pouco, o projeto ainda não está sancionado, ainda existe um prazo para se interpor, é chamado regimentalmente no Senado de recurso. Ou até um senador mesmo poderia interpor algum recurso dizendo que a lei não é adequada. Enfim, esse prazo, segundo consta, encerra-se agora no fim do mês de outubro. E a senhora acredita que haverá algum recurso? Eu creio que não. Dentro do Senado, pelo menos, não. Eu não ouvi, assim, nem vi nenhum movimento maior de alguma instituição, alguma organização nesse sentido. Eu acho que, como sempre, as coisas vão ir se adequando com a lei em vigor, aí vão ir se ajustando. Vai se ver se efetivamente vai se entender que o novo artigo só se aplica realmente às questões de filiação dentro do casamento, ou se aplica também à filiação fora do casamento. Então, essas coisas vão ir se ajustando, como todas as leis, enfim, que vem nesse país, vão ir se adequando com o tempo.
Claro. Uma última questão rapidinho. Aquela pessoa, principalmente aquela que está no interior, mora numa cidade pequena, se ela ter alguma dúvida quanto a essa questão do registro do filho, ela pode procurar tranquilamente o Ministério Público. Com certeza, com certeza. O Ministério Público, como a Constituição prevê, nós trabalhamos como em defesa da sociedade até e da ordem jurídica, enfim. Então, tranquilamente, essas questões podem ser objeto de orientação por promotores e promotoras de justiça nas suas comarcas. Ok, Procuradora de Justiça Sinara Butelli. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Tá bem. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!